Olá, você que nos acompanha, é uma alegria muito grande essa oportunidade de refletir alguns temas filosóficos, teológicos, psicológicos, psicopedagógicos, educacionais e assim juntos, como diz Bauberman, buscarmos na relação eu e tu crescermos não só na sociedade líquida, mas acima de tudo na sociedade concreta, já que o conhecimento é algo que se adquire, se concretiza e se direciona. Nesse tempo de isolamento, não sei você, mas muitas e muitas vezes podemos estar convivendo com algumas pessoas que até então, quando estava tudo na normalidade, nós não parávamos para observar. Quem que eu estou falando? Aquelas pessoas estritamente narcisistas. E nesse tempo de isolamento isso pode ficar mais aflorado. Por quê? Segundo o manual de transtornos mentais, diagnósticos da Sociedade de Psiquiatria, ele vem falar para nós de 5 grandes elementos que caracterizam um narcisista. Lembrando, pode ser um transtorno leve, um transtorno agudo, algo passageiro, não, enfim, não sou médico para definir. Mas algumas dessas atitudes às vezes pode estar em nós nesse momento de pandemia. Por quê? A primeira atitude do narcisista é a sensação exagerada e fundada de que ele é a pessoa mais importante. E muitas vezes no nosso dia a dia, nesse isolamento, nós podemos ter isso. Os nossos sentimentos, o meu sentimento ele é mais importante do que o seu, as minhas dores são mais importantes que a sua, e isso, se for numa relação pai e filho, piora, porque os meus problemas, meu filho, é pior do que os seus. Então eu posso ter uma atitude narcisista aqui, de um olhar exclusivo. Lembrando que nós somos imagem e semelhança de Deus, somos indivíduos, mas vivemos em comunidade. Às vezes a minha dor, ela pode ser maior do que a dor do outro, mas a dor do outro também pode ser maior do que a minha. Isso é importante, ainda mais nesse tempo de isolamento. Uma outra coisa é a necessidade ou a preocupação em realizar certas fantasias, questões de influência, de poder, de inteligência, de olhar só o perfeito, tudo o que faz, tudo o que realiza. É o senso de grandeza que cresce. E isso é muito complicado nesse momento, em que às vezes a gente precisa valorizar o que o outro faz, valorizar o que o outro produz. Às vezes também a terceira parte é de ele se achar a pessoa especial, única, indivisível, que ele atinge os altos níveis e ele só pode se relacionar com pessoas desse nível. Aqui temos um outro problema. Ainda mais convivendo com pessoas bem limitadas, que é a nossa família, às vezes nós temos essa situação de achar que somos os tops. Somos. Buscamos isso. Mas não vamos esquecer do outro que está do nosso lado. Né? Uma quarta necessidade é a necessidade de admiração. Tudo que ele faz é o melhor. E ele tem que se admirar por isso. Em outros tempos, em outros campos, eu convivi muito com isso. Tudo que eu fazia era importante. O que o outro fazia não era, não. E você tinha que me admirar por isso. Isso é algo muito complicado. Isso é algo muito difícil. E precisamos tomar cuidado, porque às vezes isso pode estar acontecendo na minha família. Tudo que eu faço é válido, é top. O que o outro faz, mais ou menos, né? E por fim, o senso de merecimento. Eu mereço tudo. Eu mereço o melhor, eu mereço as melhores coisas, as melhores situações. Você pode estar se perguntando, tá, mas por que tu tá falando de narcisismo num momento desse? Porque muitas e muitas vezes a gente pode ter atitudes narcisistas e não percebemos isso. Não percebemos o quanto que machuca, que magoa, que fere as outras pessoas. Por isso, então, a dica que eu lhe dou
Pergunta para as pessoas da sua casa, nesse tempo de quarentena, estão quase 2 meses aí isolados. O que você acha de mim? Como é que você me avalia? Como é que você avalia o nosso relacionamento? Como é que você avalia a minha postura? Isso é importante. Isso é importante para, primeiro, nos autoconhecer. E aqui, conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. E para conhecer, nós precisamos saber. A janela de Johari fala muito bem isso. Existe algo que eu mostro, existe algo que eu sei que é ruim e eu não mostro, existe algo que aparece e existe algo oculto. Às vezes, quando eu pergunto para o outro o que você acha de mim, ele pode estar me revelando esse oculto e me auxiliando ainda mais nesse crescimento e amadurecimento do eu. Só um detalhe. Conhece-te a ti mesmo e as pessoas vão conhecer ou te conhecem, é aquelas que convivem mais com você, que podem te dar informações básicas do que aqueles lá de fora. Porque às vezes lá fora eu faço uma imagem, eu tenho uma máscara, eu tenho um personagem. Aqui dentro de casa, com a família, eu tenho uma realidade que muitas e muitas vezes eu posso querer não ver. Por isso, vamos abrir mão desse narcisismo, estou dizendo que você é, que seja, mas vamos abrir mão e perguntar para o outro: o que dizes de mim? Um abraço, boa semana.